Como vai, pessoal? Tudo bom? Demorou, mas vamos bater esse papo agora sobre contratos no direito do trabalho. Iniciamos aí com o som do The Smith para descontrair, mas vamos aos trabalhos, porque, como diz o mestre Rubens, força na peruca. Muito bem, meus queridos, que nós precisamos entender que toda e qualquer relação de emprego ou de trabalho é regida por contratos. Mas nós precisamos definir inicialmente a diferença entre a relação de emprego e a relação de trabalho. Perfeito? O conceito de relação de trabalho, ele consiste num vínculo, né, entre o empregador e o empregado. Vamos entender, vamos com bem calma. Um vínculo, existe uma ligação ali para se caracterizar a relação de trabalho. Então, é um vínculo entre o empregador e o empregado, que são regulados por meio de um contrato de trabalho, que são exatamente esses contratos que nós vamos aqui discutir um a um. Porém, é muito comum que haja confusão entre o termo relação de emprego e relação de trabalho. É fundamental que a gente entenda essa diferença para poder entrar no mundo da CLT e da competência da Justiça do Trabalho. Artigo 114 da CF. A relação de trabalho, ela se trata de um vínculo jurídico pelo qual uma pessoa natural executa uma obra ou um serviço para alguém e recebe um pagamento por isso. Portanto, a relação de trabalho é um vínculo jurídico que uma pessoa natural executa uma obra ou um serviço e recebe um pagamento por isso. Se não houvesse um pagamento, não seria uma relação de trabalho. Já a relação de emprego, também definida desta forma, que tem a mesma característica, tem uma pessoa natural que executa uma obra ou serviço e recebe por isso. No entanto, são necessários alguns requisitos. A diferença, né, ela precisa ficar bem clara. Né? A relação de trabalho se trata de um vínculo jurídico pelo qual uma pessoa natural executa uma obra de serviço para alguém e recebe um pagamento por isso. Já a relação de emprego também tem as mesmas características, mas nós temos alguns requisitos que nós precisamos definir com relação à relação de emprego e à relação de trabalho. Podemos então dizer que a relação de emprego é um gênero dentro da espécie da relação de trabalho. Ou seja, podemos dizer que toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Porém, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, uma vez que a relação de emprego tem características próprias e são tratadas pela CLT, né? Competência prevista no artigo 114 da CLT. E quais são os requisitos da relação de emprego que é tratada pela CLT? Vamos lá, para a gente memorizar, vamos utilizar o ASPONE. A-S-P-O-N-I-E. A de avião, S de sapo, P de pardal, O de ovo, N de navio e E de elefante. Perfeito? Aspone, o que é que significaria? Dessa forma, o A corresponde à alteridade nessa relação de emprego. Alteridade. A alteridade, ela significa que todos os riscos dessa relação de emprego pertencem ao empregador. Se der certo ou não der certo o negócio, o empregado tem direito a todos os seus salários e benefícios, porque todo o risco é do empregador. O S remete-se à subordinação na relação de emprego.
Porque lá na relação de trabalho não existe a subordinação. Por exemplo, um profissional liberal, um advogado, que vocês serão futuramente, pode prestar um serviço, que é uma relação de trabalho, e ele não é subordinado a quem ele está prestando serviço. Ele é um profissional liberal. Mas voltando para a relação de emprego, o S remete-se à subordinação. Contudo, essa subordinação ela é exclusivamente jurídica. Olha aí o 114 da CF, a competência da Justiça do Trabalho. Isso quer dizer que no emprego, o empregado deve obedecer ao empregador. Óbvio, né? Dentro das normas legais. Ele deve obedecer ao empregador. Tem uma hierarquia. O empregado está abaixo do empregador, né? Por isso que na Justiça do Trabalho, mais uma vez lembrando competência 114 da Constituição Federal, nós temos a possibilidade do princípio da hipossuficiência. O empregado é hipo e o empregador é hipersuficiente, né? Ok? Dando continuidade, né? Seguindo as ordens dadas por ele, pelo empregador, estando então sujeito a penalidades e multas e suspensão ou demissão, se não obedecê-las, obviamente dentro da lei, aplicadas pelo seu patrão, caso tais ordens não tenham sido cumpridas, né, o empregado sofrerá penalidades, ok? Todas previstas no 482 da CLT, que estamos falando da justa causa, e também temos, né, as possibilidades de demissão por parte do empregador, que pode romper esse contrato e, obviamente, pagar as multas inerentes a esse rompimento, se esse rompimento não for causado pelo 482 da CLT. Ficou claro as questões relacionadas à relação de emprego com a relação de trabalho até o momento? Já entendemos a letra A, que fala da alteridade. Já entendemos a letra S, que fala da subordinação. Vamos entender a letra P, né? Refere-se à pessoa física e a pessoalidade. Essa relação de emprego, ela é pessoal, ou seja, para realizar o serviço solicitado é necessário que o empregado seja uma pessoa física e não pode ser uma pessoa jurídica. E a pessoalidade significa que o serviço tem que ser executado pessoalmente por ele e não pode ser substituído. Mais um item da relação de emprego que compõe o ASPONE, já falamos da letra A, alteridade, falamos da letra S, subordinação, e da letra P, pessoalidade. Vamos agora para a letra O, onerosidade. A onerosidade, a principal obrigação do empregado é a prestação do seu serviço. E, obviamente, para isso, né, em troca disso, seu principal direito é o recebimento pela execução deste serviço, que é o salário, que, conforme já discutimos, é princípio, né, do direito do trabalho irrenunciável, né? Não pode, em hipótese alguma, o empregado renunciar a este direito, que é o salário, que é a onerosidade, que caracteriza a relação de emprego, que compõe a letra O do ASPONE. Maravilha? Por fim, o último quesito para compor o ASPONE, o NE, a não eventualidade. Significa que o trabalho prestado deve ser contínuo, permanente, não podendo apenas ser realizado de vez em quando. Nós vamos ter o trabalho intermitente, que vai dar uma conotação um pouco diferente disso, que veio com a 13.467 na alteração da CLT, né? Mas, em tese, essa relação de emprego se compõe pelo trabalho permanente,
cumprindo-se horário. Por mais que seja intermitente, tem horários a se cumprir. Ele não pode vir eventual. Portanto, a relação de emprego que está dentro da relação de trabalho, conforme já discutimos, toda e qualquer relação de emprego é uma relação de trabalho, porém nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. A relação de emprego, que é tratado pelo artigo 114 da CF, que é competência da Justiça Federal, né? Competência da Justiça do Trabalho. Esta relação de emprego, ela se caracteriza pelo ASPONE, A de avião, S de sapo, P de pardal, O de ovo, N de navio e E de elefante. Né? Me lembrei agora da Loira do Tchan, que ela fez um programa É de Escola? Não, I de Escola, Rita. Foi uma maior piada na televisão. Muito bem, meus queridos, acabando essa descontração, né? O ASPONE, já explicado, né? Vamos agora entrar nos contratos do trabalho. E o que é contrato de trabalho? Do que se trata o contrato de trabalho? Um contrato de trabalho ele é um acordo, conforme estamos colocando aí, pré-estabelecido, né? Entre o funcionário da relação de emprego, que pode ser feito de maneira formal ou informal, já discutimos isso, tácita, né? Que gera essa relação de emprego, que é entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Esse contrato ele tem algumas características quando ele é formal. Quando ele é tácito, ele automaticamente é destinado para o contrato de tempo indeterminado. Ok? Esse contrato de trabalho ele é tratado pelo artigo 114, inciso 1º da CF, que trata da competência da Justiça do Trabalho. O inciso 1º ele fala das ações oriundas da relação de trabalho, que abrange, antes de direito público, os externos e da administração pública, direta e indireta, e da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Toda relação de emprego seletista é tratada pela CLT e é competência da Justiça do Trabalho, artigo 114 da CF. Recomendo que sempre dê uma olhada no artigo 114 da CF. Né? Eu coloquei também aí um comentário sobre a emenda 45 de 2014, que trouxe uma ampliação dessa competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Ok, contrato de trabalho, né, essa relação oficial, ela tem divisões, né? E nós vamos discutir cada item deste contrato de trabalho, né? Já falamos da relação de emprego, né? Para que o contrato de trabalho seja válido, ele precisa seguir os seguintes requisitos. Tá? Já explicamos a continuidade, a subordinação, a dependência, a onerosidade, a pessoalidade, né? Já explicamos todos esses itens. Explicamos também a alteridade. Tudo isso foi discutido na nossa aula há poucos minutos, então caso os senhores tenham alguma dúvida, o bom de ser gravado é que podem voltar e entender. Lembrando mais uma vez, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Ok? Dando continuidade, né? E o que diz a lei sobre o contrato de trabalho? Nós vamos lá para o artigo 442, que eu aconselho a leitura dele, né? Ele vai falar que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Né? Isso aí fala do contrato individual de trabalho. Né? Esse acordo tácito ou expresso corresponde à relação de emprego. Né?
Esta relação de emprego é tratada pelo artigo 114, mais uma vez lembrando que é competência da Justiça do Trabalho, né? Esse documento ele precisa ser elaborado dentro das normas da CLT, já que é uma relação de emprego, que é tratado e tem a competência da Justiça do Trabalho do artigo 114 da CF, ele tem que estar dentro das normas da CLT. Se não tiver, automaticamente ele perde a sua validade. Aí aplica-se, né, o indúbio pró-operário, que também é um dos princípios, né, sempre será favorável ao empregado. E óbvio, se ele não tiver dentro das normas da CLT, mas se ele traz vantagens a mais ao empregado, né, nesta relação de emprego, aprendemos que temos o princípio da norma mais favorável. Porém, se essa vantagem não for mais favorável do que o previsto a CLT, óbvio que esse contrato não terá validade. Perfeito? Todos os direitos que você tem para poder elaborar qualquer tipo de contrato na relação de emprego, eles estão previstos lá no artigo 7º. Artigo 7º da CF, né? Lá diz todos os direitos do trabalhador urbano e do trabalhador rural. Lembrando mais uma vez, né, que os direitos do trabalhador previstos no artigo 7º, eles são irrenunciáveis. Porém, nós aprendemos lá nas aulas de princípios que se tiver uma norma mais favorável do que é prevista no artigo 7º, prevalece a norma mais favorável, que é um outro princípio, que é o princípio da norma mais favorável. Beleza? Entenderam? Estranho, né? A aula gravada, a gente não tem a resposta do aluno. Muito bem, queridos. Então, dentro dessas relações de trabalho, vamos seguir e discutir cada item dos contratos de trabalho. E quais são os tipos de contrato de trabalho que nós temos, né? Nem todos são relações de emprego, mas todos são contratos de trabalho. Eu vou bater de novo nessa tecla. Toda relação de emprego, né, que é tratada pela competência da Justiça do Trabalho, artigo 114 da CF, toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Porém, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Nós teremos aqui contratos que a gente vai discutir que não é uma relação de emprego. Beleza? Vamos lá. Nós temos o contrato por tempo determinado. Nós vamos discutir esse contrato que ele é, sim, uma relação de emprego. Nós temos o contrato por tempo indeterminado, que também é uma relação de emprego. Nós temos o contrato de trabalho eventual, né? Nós temos o contrato de trabalho de estágio, que não é uma relação de emprego, tem lei própria, nós vamos discutir essa lei. Nós temos o jovem aprendiz, que é a lei 10.097 de 2000. Nós temos o contrato de experiência. O contrato de experiência ele é temporário. Se ele é temporário, né, 90 dias renováveis por mais 90 dias, ele é tratado como um contrato por tempo determinado, né? Nós temos o contrato de teletrabalho, que é uma relação de emprego. O contrato intermitente, que é uma relação de emprego. O contrato de trabalho autônomo, opa, esse não é uma relação de emprego, vamos verificar. Ele é uma relação de trabalho. O contrato de trabalho doméstico, que é a Lei Complementar 150 de 2015, que tem lei própria, né? Que é muito parecido com as normas regulamentadas na CLT e segue os princípios do direito do trabalho. Perfeito? Vamos agora discutir cada ponto desses contratos. Contrato por tempo determinado, né? A própria palavra diz que o contrato por tempo determinado, né, esse tipo de contrato, ele tem um período para começar, né, e um período para ser encerrado. Qual é a grande vantagem desse contrato por tempo determinado? Quando
empregador faz, que no máximo pode ser de 2 anos, esse contrato por tempo determinado, né? Ele foge das multas na hora da rescisão de contrato. As multas não serão aplicadas. Quais são essas multas? A multa do aviso prévio, a multa do FGTS. O trabalhador não tem direito a seguro-desemprego, porque não houve uma quebra de contrato, ele sabia que período ia entrar e que período ia sair. Por isso que dentro dele nós temos o contrato de experiência. Dentro do período de contrato de experiência, né, qual é a única diferença, por mais que seja um contrato por tempo determinado? Ele não precisa cumprir os 90 dias. Se ele está em experiência e no primeiro mês o empregador viu que ele não atende às expectativas, o empregador pode demiti-lo. E qual é a grande vantagem disso? Que o empregador não precisa pagar as multas inerentes ao aviso prévio, ao FGTS, e nem esse empregado terá direito ao seguro-desemprego, uma vez que ele estava dentro do período de experiência. Agora, por mais que seja um contrato por tempo determinado, o período de experiência, a diferença dele como contrato por tempo determinado, que o contrato por tempo determinado, na sua íntegra, ele pode ser no máximo de 2 anos e ele precisa ser cumprido quando sai do período de experiência. Se houver uma quebra antes, haverá todas as multas inerentes do contrato por tempo indeterminado. Ok? Então, senhores, mais uma vez lembrando, o contrato por tempo determinado, por prazo determinado, ele tem datas pré-estabelecidas de início e de fim. Esse tipo de contrato tem um prazo máximo de 2 anos de extensão. Você não pode fazer um contrato por tempo determinado por mais de 2 anos. Caso haja interesse de prorrogá-lo após esse período, deve ser feita uma mudança contratual para o vínculo indeterminado. Né? É importante ressaltar que esse modelo só é válido em 3 situações. A contratação no período de experiência, né? O caráter temporário ou serviço específico com validade já definida, correto? Então, lembrando novamente, a contratação por período de experiência, o caráter temporário ou o serviço específico com validade definida. São essas 3 possibilidades do contrato por prazo determinado. Passou dos 2 anos, automaticamente se caracteriza por prazo indeterminado. Eu estou no período de experiência, 90 dias, passou dos 90, ele não renovou por mais 90, automaticamente entra no período do prazo indeterminado. Ok? O contrato de trabalho por tempo determinado não permite o recebimento de 3 importantes privilégios que o trabalhador tem. O aviso prévio, que seria a multa, já que é por tempo determinado e se for cumprido não tem essa multa. O seguro-desemprego que o empregado teria, e os 40% do fundo de garantia por tempo de serviço. Né? Porém, são garantidos direitos de receber 13º, férias, né? Vencimento adequado do piso da categoria, depósito de FGTS, hora extra, adicional noturno, os benefícios corporativos todos inerentes. Só não terá as multas previstas na quebra de contrato, porque se cumprir o contrato por tempo determinado, elas não são aplicadas, né? E o empregado não terá direito ao seguro-desemprego. Ele não faz jus ao seguro, porque é por tempo determinado. Perfeito? Muito bem, meus queridos. Estou vendo aí que todos estão participando da aula. Vamos lá, dando continuidade. Agora vamos para o contrato por tempo indeterminado, que é a grande vantagem. Deixa eu molhar a palavra, como diz o professor Rubens. Estou molhando a palavra com água, só para deixar claro. Esse contrato por tempo indeterminado, esse modelo, essa modalidade, é a mais comum no Brasil, né? Ela é a contratação por prazo indeterminado. Então, ele garante ao colaborador todos os tipos de benefícios corporativos previstos nos direitos trabalhistas, né? E os seguros. Por não existir uma data pré-estabelecida para terminar esse vínculo, essa ligação entre o trabalhador e o empregador, né? Ela tem uma lei, que é a Lei 9.601 de 98, ela exige que
toda rescisão seja notificada previamente por uma das partes. Qualquer um que queira encerrar esse vínculo, previamente precisa comunicar tanto o empregador, se quiser demitir, como o empregado, se quiser pedir a sua demissão. Por isso que nós chamamos de aviso prévio. Previamente eu vou comunicar se eu quero sair ao meu empregador e o meu empregador vai me comunicar se ele quer me desligar. Bacana? Se ele me desligar e não me comunicar, ele vai indenizar o meu aviso prévio. A gente não vai ter uma aula só falando sobre todos os direitos que compõem a rescisão contratual. Muito bem. Se o desligamento a partir da empresa sem justa causa, lembrando que a justa causa, que é o 482, ele tira alguns direitos na hora do desligamento. Mesmo o contrato sendo por tempo indeterminado. Nós teremos uma aula sobre justa causa que está previsto lá no 482 da CLT. Se o desligamento a partir da empresa sem justa causa, o colaborador ele tem direito a receber os 40% da multa sobre o valor do FGTS recolhido no período de trabalho, o aviso prévio, o seguro-desemprego. Agora nós temos uma alternativa, né, que com a nova reforma trabalhista, 13.467, tem uma nova possibilidade de acordo entre o empregado e o empregador. Se os dois acordarem no fim da relação de trabalho por prazo indeterminado, né? Que é possível a remuneração de 20% só da multa do FGTS, a metade do aviso prévio e 80% do fundo de garantia. E o empregado não terá acesso ao seguro-desemprego. Essa é a possibilidade, por exemplo, que o empregado e o empregador vão acordar para o fim desse contrato por prazo indeterminado. Isso não existia antes, né? O Estado trouxe isso na reforma, na 13.467, para acabar com aquela enganação que havia anteriormente. O empregador fingia que demitia, o empregado recebia o FGTS, devolvia a multa para o empregador e voltava a trabalhar. Hoje, o que é que acontece? Se o empregador quer desligar e o empregado quer sair, eles juntos podem acordar. Só que quando essa possibilidade é feita, né, nós vamos falar sobre isso em uma outra possibilidade, nos itens que vão tratar da aula dos direitos na rescisão contratual. Né? Mas quando essa possibilidade é feita, quando esse acordo é feito, né, a multa do FGTS é de 20%, o aviso prévio é pago pela metade, 80% só do fundo de garantia é sacado e o empregado não tem acesso ao seguro-desemprego. Bacana? Né? Se o desligamento, dando continuidade, os benefícios flexíveis, né, para os diferentes tipos de contrato de trabalho, né, você vai ver que o prazo indeterminado ele dá mais benefício e mais segurança ao empregador. Portanto, ele é o mais utilizado nesta situação. Perfeito? Né? O contrato de trabalho por tempo indeterminado, conforme eu coloquei aqui nesse nosso quadro, né, que é um dos mais vantajosos, ele oferece esses inúmeros benefícios que os senhores estão vendo e também tem a possibilidade da demissão acordada entre as partes. Maravilha? Vamos seguir? Nós temos o contrato eventual de trabalho. O contrato eventual de trabalho. Bacana? Vamos entender este contrato eventual de trabalho? Pelo fato de que muitas vezes esse tipo de serviço ele não tem uma duração mínima, né, estabelecida por lei para configurar um vínculo trabalhista, o contrato de trabalho eventual ele não implica uma ligação direta entre o colaborador e o empregador via CLT. Portanto, ele não é um contrato de emprego, ele é um contrato de trabalho. Não vai haver ali a eventualidade. Aliás, não eventualidade, né? Ele vai ser eventual. Obviamente, também não tem a questão da hierarquia, né? Que são as características que relacionadas ao fator que cria a relação de emprego. Então, logo esse profissional não ganha direito a receber os benefícios corporativos da relação de emprego que temos previstos na CLT. Mas ele também tem algumas autonomias e liberdade, né?
Para motivar o colaborador, cabe a cada departamento de RH discutir vantagens, né? Ele tem ali a garantia de estar cadastrado dentro dessas possibilidades de prestar os serviços, ele tem a liberdade de prestar esse serviço para quem ele quer, né? Conforme eu coloquei aqui no quadro, esse trabalho eventual, ele presta serviços específicos, né? Ocasional, esporádico, é aquele profissional liberal que tem algumas habilidades, encanador, fotógrafo, eletricista, mas eles não são pessoas jurídicas, né? Em geral, os trabalhadores eventuais, eles possuem um grau de autonomia, né, que existe tanto nas relações seletistas quanto nas relações temporárias. É a Lei 6.019 de 1974. Vamos ver as principais diferenças aplicáveis a esse trabalhador, né? Por exemplo, o trabalhador eventual, por ele não ter os vínculos, né, por ele não ter a obrigatoriedade que nós aprendemos nas características que formam a relação de emprego. Lembra lá que nós discutimos no início da aula das características que formam a relação de emprego, né? Entre elas, nós estamos falando do Aspone, né? A alteridade. A alteridade tem a responsabilidade sempre será do empregador. Esse trabalhador eventual ele vai receber de qualquer forma. Não existe a menor possibilidade que ele não venha receber, né? A subordinação. A subordinação não tem. Não haverá uma subordinação, uma hierarquia. O trabalhador eventual ele tem essa liberdade, porque não é uma relação de emprego, né? A pessoalidade, isso tem. Ele mesmo tem que prestar esse serviço, né? A onerosidade tem, ele precisa receber por esse serviço, né? A não eventualidade não tem, é eventual, ele pode aparecer a qualquer momento. Então, ele pode faltar ao trabalho sem que nada lhe aconteça, não há desconto de valores, apenas não recebe pelo serviço, que é óbvio, né? Se ele não fez, não recebe. Também não recebe penalidade por isso, ele pode optar por não ir. Há um chamamento da empresa, a empresa chama para ele executar um determinado serviço, e diz, não, estou com uma outra atividade, eu não vou. Né? Os pagamentos das suas diárias são semanalmente, pode ser semanalmente, pode ser também diariamente, pelo serviço prestado. Tem a Lei 13.467, né, que é a reforma, que consolidou na reforma trabalhista. Ela está prevista lá de acordo com o artigo 442B, né? A contratação do autônomo afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da CLT, que é exatamente a relação de emprego. Maravilha? Muito bem. Contrato eventual explicado, vamos seguir. Estagiário dessa peça maravilhosa, né? De sofrimento e dor que a maioria de nós passamos. Gente, deixando bem claro, estagiário não tem relação de emprego, não é tratado pela Justiça do Trabalho, não tem previsão, né, no artigo 114 da CLT, a não ser quando ele gera vínculo. Se ele gerou vínculo, se ele saiu da característica de estagiário e entrou na característica de emprego, pelas atividades que foram lá impostas a ele, aí sim será levado para a Justiça do Trabalho e lá será verificado se procede, né, a reclamação trabalhista com relação ao vínculo. E se proceder, ele vai ser transformado na relação de trabalho por tempo indeterminado e vai ter todos os direitos previstos na CLT. Mas vamos entender o estagiário, né? O estagiário ele é tratado por uma lei própria, 11.788 de 2008. Muito bem? 11.788 de 2008. Então, essa é a lei que regulamenta, né, os direitos do estagiário. Vamos entender, então, quais são os principais direitos do estagiário. Correto? Primeiro, a remuneração. O estagiário, né, ele tem direito ao vale transporte, mas ele deve ser acordado entre as partes e fixado no termo de compromisso de estágio, né? Contudo, se o estagiário for obrigado a isso, né,
Isso é presente na grade curricular, né, e consta como atividade necessária para a promoção. Por exemplo, para receber um diploma do determinado curso, ele precisaria estagiar. Então, isso às vezes é um fator vantajoso para o estagiário. Né? Existe. Nunca. Acho que caiu uma vez só no exame da ordem questões sobre jovem aprendiz, mas é bom a gente sempre tratar, porque é importante que a gente saiba esse ponto, porque a qualquer momento pode cair. Né? Então, o jovem aprendiz ele está na faixa de 14, a faixa etária de 14 a 18 anos. Né? E foi promulgada na Lei 10.097 de 2000, que ficou conhecida como a Lei do Aprendiz. Né? O documento determina que toda empresa de médio ou grande porte tenha 5 a 15% de jovens aprendizes em relação ao número de funcionários. Elas são obrigadas a ter, né, esse profissional até para poder, né, dar oportunidades a esses jovens. Né? Embora a lei defina a atividade do jovem aprendiz como uma contratação de aprendizagem, né, e, portanto, um contrato especial, né, o programa tem regras. Portanto, senhores, isso significa dizer que ambas as partes têm direitos e deveres a serem cumpridos. Vamos entender? Quais são os direitos do jovem aprendiz? Né? Já explicamos que é tratada pela Lei 10.097 de 2000, que estabeleceu direitos, né, para participar desse programa do jovem aprendiz. E agora vamos ver quais são esses direitos. Jornada até 6 horas. Ele não atende aquilo previsto na Constituição, que fala que trabalham até as 8 horas. Né? O limite é até 6 horas para quem está cursando o ensino fundamental e de 8 horas para quem está no ensino médio. Bacana? Direito a férias, o jovem aprendiz tem. As férias também são um direito garantido por lei e devem, de preferência, ser tiradas no mesmo período das férias escolares, seguindo aquele princípio do estagiário, correto? Receber 13º, o jovem aprendiz também possui o direito a receber essa gratificação, diferente do estagiário, né? O 13º pago, né? Anualmente a todos os trabalhadores da CLT, o jovem aprendiz também possui esse dinheiro. Contribuição com o FGTS. Né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço também está previsto no contrato do jovem aprendiz. Né? E o aprendiz pode receber esse dinheiro caso ocorra a rescisão contratual. Mais uma diferença do estagiário. Receber vale transporte. O aprendiz possui o direito também de receber o vale transporte, que é assegurado um benefício que é voltado para o uso do transporte público, até para chegar no horário do trabalho. Quais são os deveres do jovem aprendiz? Né? Ele tem que estar matriculado numa instituição de ensino. Se ele não estiver, ele não pode, em hipótese alguma, ser caracterizado e tratado pela 10.097 de 2000 como jovem aprendiz. Né? O programa de jovem aprendiz ele é entre o ensino fundamental e o ensino médio. Ele tem que ter frequência em dia de escola, além da matrícula, ele tem que mostrar que está frequentando a escola, que está sendo bem avaliado, que as suas notas estão sendo bem avaliadas, estão sendo bem aproveitadas. Perfeito? Ele tem que cumprir as funções do seu cargo, né, que existe vagas para jovem aprendiz em empresas de instituições diferentes. Ele não precisa trabalhar exclusivamente, como o caso do estagiário, só naquele setor que ele estuda, né, que ele está se aperfeiçoando em seus estudos. O jovem aprendiz pode trabalhar em vários setores, diferente do estagiário. Por exemplo, o estagiário de direito ele não pode trabalhar dentro de um hospital com assuntos relacionados à medicina. Ele tem que trabalhar dentro do direito. O jovem aprendiz não tem essa exigibilidade. Né? Ele realmente vai desenvolver uma atividade de trabalho diversificada. Obviamente, respeitando itens. Por exemplo, ele não pode ser submetido a trabalhos que tenham periculosidade ou insalubridade ou adicional noturno. Mas, fora isso, ele pode ser submetido a todos os tipos de trabalho. Correto? Explicado o jovem aprendiz, vamos para o contrato de experiência. Né? Esse contrato de experiência ele é um contrato por tempo determinado. Ele é uma das características do contrato por tempo determinado, que é o contrato de experiência. E qual seria as características do contrato de experiência? Quais seriam elas?
Vamos entender, né? Como funciona o contrato de experiência, né? O contrato de experiência ele tem validade, senhores, no máximo de 90 dias. 90 dias. Nós estamos falando em 3 meses, né? Tornando-se um contrato por tempo indeterminado após o final desse período. Né? Acabou, ele automaticamente já entra como um contrato por tempo determinado. Como você já pode entender aqui, a sua finalidade é para verificar se o empregado atende as características do empregador. Durante esse período de 90 dias, se houver desligamento do profissional em período de experiência, não haverá custos para o empregador com relação às multas, 40% do FGTS, né, aviso prévio, e nenhum empregado terá direito ao seguro-desemprego. Deixando claro que, por mais que ele possa, ele no máximo possa trabalhar por 90 dias, né, antes do fim desse contrato, o empregador tem que renovar por mais 90 dias se ele quiser continuar dentro da característica do contrato de experiência. Porque o contrato de experiência ele é no máximo 90 dias e só pode ser renovado mais uma vez, por mais 90. Então, ao todo, o cara pode ficar, né, meio ano, 6 meses trabalhando como contrato de experiência. Se ele não tivesse cuidado de fazer essa renovação e o cara continuar, prazo indeterminado. Ele sai dessa condição de experiência, que é tratado no prazo determinado, e entra dentro do prazo indeterminado. Uma característica importante no contrato de experiência. Para que o empregador fique livre das custas e multas de aviso prévio, FGTS, né, ele não é obrigado que o cara cumpra os 90 dias. Ele pode desligar antes, dentro do período de 90 dias, né? Diferente do contrato por tempo determinado, que é no máximo 2 anos e tem que seguir os 2 anos. Se houver o desligamento antes, vai ter que pagar todas as multas inerentes a um contrato por tempo indeterminado. Ficou claro isso para vocês? Agora, por mais que o empregado que esteja no contrato por tempo de experiência, ele não tenha alguns direitos com relação às multas, ele faz jus a todos os direitos trabalhistas, porque o contrato de experiência ele é um contrato tratado pela CLT, é competência da Justiça do Trabalho. Então ele faz jus aos dias trabalhados, salário, 13º, férias proporcionais. Ele só não faz jus às multas se ele for desligado dentro do período de experiência e nem ao seguro-desemprego. Ok? Teletrabalho, hein? Esse teletrabalho ele trouxe aí, né, essa possibilidade com a 13.467, que é a reforma da CLT, né? Então ele é uma possibilidade que foi muito utilizado, né, dentro do período de pandemia, né? Ele foi muito utilizado dentro do período de pandemia. E hoje é uma prática bastante interessante e muito utilizada pelas empresas, porque reduz custo tanto do empregador, que não precisa ter custos com a estrutura para trabalhar, e traz vantagens para o empregado que vai conviver com a sua família. Mas vamos entender, né, como é que essa regulamentação se deu. Primeiro, ele é tratado no artigo 75B. Por que 75B, que tem a letra B? Porque ele entrou com a 13.467 de 2017. Ele entrou com essa alteração, né? O teletrabalho, né, ele vem atender a questão dos desenvolvimentos da tecnologia da informação, né, e a introdução das telecomunicações na relação de trabalho. Então, essas vantagens traz essa possibilidade de você hoje trabalhar de casa e reduzir custos tanto para o empregador como também trazer vantagem para o empregado, né? Segundo a OIT, né, que é a Organização Internacional de Trabalho, o teletrabalho ele é uma forma de trabalho realizada em lugar distante do escritório ou do centro de produção, que permita a separação física e que implique no uso de uma nova tecnologia facilitadora de comunicações, né? Vamos lá. O teletrabalho, senhores, esse tipo de contrato, ele pode, né, ser encerrado pelo empregador
a qualquer momento. O empregador tem esse direito, né? Se ele não quiser mais que o seu empregado continue no teletrabalho, ele comunica o empregado volta para dentro da empresa. Esse empregado que vai trabalhar dentro da empresa, se ele quiser aceitar, ele vai ter que concordar. Não tem a obrigatoriedade do empregador mantê-lo sempre em teletrabalho. O teletrabalho, por exemplo, ele está previsto também lá no artigo 62, que já existia, que fala de cargos de confiança, né? Então, portanto, o teletrabalho não tem direito à hora extraordinária, uma vez que ele não tem controle sobre o seu horário. O cargo dele é visto como um cargo de confiança, né? A CLT, no 62, né? Ela fazendo que o limite de jornada seja de 8 horas diárias e 44 horas semanais, não inclui trabalhadores remotos, né? Então, esse teletrabalho, que são trabalhadores remotos, eles não se encaixam nisso. Portanto, questões ligadas à hora extraordinária, né, não farão jus ao trabalhador de teletrabalho, correto? Os custos do teletrabalho, que é feito em suas residências, para que sejam mantidos pela empresa ou não, isso tem que ser acordado no contrato na hora da contratação. Então vai valer o que está ali no contrato na hora da contratação. Né? O trabalhador, se ele foi determinado na hora da contratação que os custos de energia, pagamento de internet, seria da empresa, beleza. Se não foi acertado isso e ele concordou, ele vai ter que assumir esses custos com relação ao teletrabalho. Né? Bacana? Dito isso, esclarecidos esses pontos do teletrabalho, que é uma relação de emprego, né, vamos para o contrato de trabalho intermitente. Contrato de trabalho intermitente. O que seria o contrato de trabalho intermitente? Né? É uma nova categoria, que também veio com a 13.467, né? O trabalho intermitente, ele traz essa possibilidade do empregador contratar o empregado de uma forma que atenda às relações, essa regra ela atende às relações do artigo 3º da CLT, é uma relação de emprego, mas o empregador ele pode ter a possibilidade de contratar algumas horas só desse empregado, né? Algumas horas de trabalho. Como assim, professor? A reforma trabalhista, né, que já entrou em vigor, quando ela fala do trabalhador intermitente, que ele é regulamentado pelo artigo 433, no parágrafo 3º, né? Nesse tipo de trabalho, o empregador deve convocar o empregado por meio até de comunicação, quando ele precisar do empregado, né? Por meio de comunicação acordada entre as partes. A convocação poderá ser ou não aceita. A recusa da convocação não caracteriza a insubordinação. Contudo, caso seja aceita a convocação para o trabalho, o não cumprimento ou o cancelamento da convocação, né, obrigam as partes que descumprir, sem justo motivo, a pagar a outra a multa de 50% do custo que seria aquela contratação. Então, tudo isso tem que ser avisado com antecedência. Né? Também, na forma de pagamento, esse tipo de contrato, né, o pagamento não será mais periódico, mensal, quinzenal, semanal, mas deve ser feito imediatamente no término do serviço. O cara fez o serviço intermitente, ele recebe. No valor pago deve estar incluído de forma discriminada a remuneração, as férias proporcionais por aqueles dias trabalhados, o 13º proporcional, o repouso semanal remunerado, os adicionais legais, como horas extras, se houver. Além disso, deve estar realizado ali o recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, porque ele tem todos os direitos de uma relação de emprego. Correto? A única diferença é que ele não tem aquela não eventualidade. Ele precisa estar lá todos os dias. E o empregador, qual é a vantagem dele? Ele vai pagar só por aquelas horas desperdiçadas
pelo trabalhador intermitente. Só que quando ele pagar, ele tem que pagar como se fosse nas relações de emprego, com todas as vantagens inerentes da CLT. Lembrando mais uma vez que ao convocar o trabalhador intermitente, se essa convocação não for atendida, né, não for cumprida, tem que pagar 50% do valor da hora desse trabalhador a título de multa. Isso serve tanto para o empregador para o empregado. O empregador contratou o empregado intermitente. Ah, olha, eu preciso de você hoje, venha para cá. Aí o cara disse, eu vou sim, tá tudo certo. Ele não vem, ele vai pagar para o empregador 50% da hora referente ao trabalho dele. E a mesma coisa acontece com o empregador. Se chamou ele, chegou lá e não quer o serviço dele, tomou o tempo dele, vai pagar 50% sobre isso. Todo e qualquer pagamento tem que ser logo no fim do trabalho e todo e qualquer pagamento tem que seguir todos os direitos previstos na CLT, como se fosse uma relação de emprego. Perfeito? Contrato de trabalho autônomo. Né? O contrato de trabalho autônomo ele é semelhante ao contrato de trabalho eventual, só que esse tipo de contrato de trabalho, né, que está previsto lá na 443 do trabalhador autônomo, né, ele não tem a pessoalidade. Né? Esse contrato de trabalho, a prestação de serviço do profissional é feita por uma empresa. Né? Ela não firma vínculo empregatício, ela não tem a relação de emprego. Né? Esse trabalhador autônomo ele pode mandar uma outra pessoa cumprir, ele pode ser uma empresa. Né? E ele é contratado, ele é um autônomo, é um MEI, um microempresário individual, e aí ele pode mandar um outro funcionário prestar o serviço. Tem as obrigatoriedades, né, de ambas as partes, isso precisa ser cumprido. Mas, por exemplo, um ponto importante é observar que no contrato autônomo o pagamento do serviço prestado é feito por meio de emissão de recibo de pagamento ao autônomo, que nós chamamos aí de RPA. E lá devem estar discriminadas as contribuições previdenciárias e referente à prestação de serviço e imposto de renda. Essa possibilidade do trabalhador autônomo, do artigo 443 da CLT, ela tira da obscuridade aquele trabalhador que não existia para o Instituto Nacional de Previdência Social, né? Que era informal. Então, e ela dá a possibilidade a esse cidadão de, por mais que ele não tenha uma relação de emprego, por mais que ele não seja empregado, não seja tratado pela CLT, dá a possibilidade a esse cidadão de contribuir para o INSS e vir a ter todas as vantagens inerentes que um trabalhador tem no INSS, aposentadoria, seguro-desemprego, possibilidade de seguro em acidentes, ou por acidente de trabalho, ou por doença, né? E traz também umas arrecadações interessantes para a Previdência Social e para o Estado. Bacana? Empregada doméstica. A empregada doméstica, essa nova lei, né? Os direitos que a empregada doméstica tem, empregada doméstica vai ter, esses direitos eles são vantajosos porque por muitos e muitos anos, né, era quase que um trabalho escravo da empregada doméstica. Né? Isso tudo trouxe para o trabalhador doméstico, né, além de também ajudar na arrecadação do Estado, vantagens como se fosse uma seletista. A única diferença principal, por exemplo, que a empregada doméstica, nós sabemos que a relação de emprego, por isso que ela não é tratada dentro da CLT, ela tem lei própria, que é a Lei 150 de 2015, a relação de emprego é entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física. A relação de trabalho doméstico é entre uma pessoa física e uma pessoa física, portanto que há algumas diferenças. Né? Essa regulamentação lá da Lei Complementar 150 foi através de uma emenda constitucional número 72. Se você for avaliar, for verificar, a empregada doméstica ela vai ter os mesmos direitos que tem um empregador comum. Né? Vai ter uma proteção até aliás, o mesmo direito que tem um empregado comum. Vai ter umas proteções até para o empregador com relação a custas. Né? Ele vai ter, ao declarar a empregada doméstica, ele pode declarar esse imposto de renda.
né? Embora ele tenha que recolher alguns tributos, INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tudo isso ele tem que recolher. Por exemplo, ele tem a possibilidade, numa possível causa trabalhista, de custas diferenciadas, ele pode ser até isento delas, como pode também pagar só metade delas numa fase recursal, ou coisas nesse sentido, né? Então, o direito da empregada doméstica, que a lei complementar trouxe, além de todo o exposto, né, da lei complementar, a empregada doméstica ela vai ter os mesmos direitos. Ela pode ter o auxílio pré-escolar, ela tem o direito ao salário família, ela tem o seguro contra acidente de trabalho. Uma empregada doméstica que se acidenta, o empregador, no caso, por mais que seja pessoa física, tem que emitir a CAT, que vai gerar uma estabilidade igual ao trabalhador dentro da CLT, né? Ela tem o seguro-desemprego ao ser desligada, né? Porque do seu salário ela vai contribuir para o FAT, para o Fundo de Atendimento ao Trabalhador, que vai dar a ela essa possibilidade. Ela tem a estabilidade da empregada gestante, ela tem o FGTS, ela tem o adicional noturno, ela tem a insalubridade, a periculosidade, ela tem a jornada máxima com horário de intervalo prevista lá no artigo 7º da CF, inciso 13º, que é de 8 horas no máximo diária, ela tem um descanso semanal remunerado, ela vai ter férias, ela vai ter 13º, né? Poucas coisas que vai se diferenciar do empregado, do empregado seletista. Por exemplo, o empregado doméstico ele não tem direito ao PIS, porque aí a pessoa física, que é o empregador, teria que recolher isso. Já que os empregados domésticos não pagam o FAP, né? É um encargo que as empresas devem pagar, então tinha que ser pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica não caracteriza empregado doméstico. Se uma pessoa jurídica quiser contratar uma funcionária para desenvolver atividades de limpeza, não será tratada pela Lei Complementar 150/2015. Ela será tratada pela CLT. A Lei Complementar 150/2015 tem que ser pessoa física contratando e pessoa física prestando serviço. E o serviço tem que ser doméstico, não pode desvirtuar. Não pode contratar como doméstico e se tem uma loja botar lá dentro, porque senão vai gerar um vínculo e aí todos os direitos inerentes àquele trabalho, né, serão atribuídos ao empregado doméstico, que deixa de ser doméstico e passa a ser um seletista. Mas o empregado doméstico tem todos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, que trata do direito do trabalhador. Ok? Beleza? Quando eu falei lá do valor do depósito recursal, que será reduzido pela metade, a previsão está lá no artigo 899, parágrafo 9º, né? Porque esse trabalho é sem fins lucrativos. Então, se houver uma litigância entre o empregado doméstico e o seu contratante, que também é pessoa física, eles vão, o empregador, no caso a pessoa física, né, ele vai ter essas vantagens, que é reduzir pela metade o valor recursal, poderá também ter direito à justiça gratuita, que se equipara lá aos microempreendedores individuais. Bacana? Muito bem, meus queridos. Aqui a frase, nobre frase, que o direito não socorre aos que dormem. Nós precisamos sempre encontrar um atalho para poder trazer esses conhecimentos, porque o tempo urge. Estamos próximo da CLT, da CLT, próximo da OAB, né? E a maneira que nós formos discutir cada tema tem que ser objetiva, tem que ser clara e tem que trazer para vocês um entendimento, uma vez que a gente não dispõe de muito tempo. Esses assuntos de contrato de trabalho são assuntos que levam anos, mas eu procurei fazer ali um resumo que atenda a expectativa dos senhores.